Breno de Souza França. Os Jogos Olímpicos significam muita coisa para mim. Acredito que seja a reunião de muitas culturas e de muitas pessoas dentro de apenas um ambiente onde todas elas estão competindo, mas ao mesmo tempo existe aquele espírito também não apenas competitivo, mas de esportividade, de companheirismo com o próximo. Então os Jogos Olímpicos significam muita coisa nesse sentido, além da lealdade dentro da competição, dos jogos, em que você disputa com afinco. Então os Jogos Olímpicos, para mim, acho que podem ser resumidos na luta individual de cada atleta, 4 anos, de 4 em 4 anos, estarem no mais alto topo de performance, de desempenho, para poder dar o seu melhor ali naquele momento. Cara, assim, a cobertura dispensa comentários, como todos os eventos que o Audiolab faz, todas as competições que a gente faz a cobertura também, seja da Champions League, da Eurocopa, da Copa do Mundo. Os Jogos Olímpicos foram fantásticos. Fizemos transmissões de vários esportes, o pessoal teve a oportunidade de acompanhar e acredito que tenha sido uma experiência fantástica, né? Porque pelo fato da gente fazer outros esportes além do futebol, que é mais ou menos o carro-chefe daqui da Escola de Narradores, mostra uma versatilidade muito grande de toda a equipe que conseguiu muito bem cumprir com o papel de acompanhar cada atleta, cada modalidade. Isso não foi feito apenas olhando para as câmeras, né? Mas também no podcast produzido, que foi o Hércules, que todo mundo conseguiu com muita maestria também falar sobre a história de todos os esportes. Então, o que o Audiolab fez nos Jogos Olímpicos de 2024 foi o máximo, assim. Na minha visão, acho que foi um trabalho muito bem feito, como sempre, a qualidade tende a melhorar cada vez mais. Então, quando eu estava assistindo aos Jogos, o primeiro momento que mais me impactou foi o bronze da Raíssa, porque ela começou mal ali nas provas no skate, né? Caiu em algumas notas também, acabou não tendo um desempenho muito legal, mas ela se recuperou e teve uma hora que o pódio estava sendo composto por 3 japonesas, né? 3 skatistas japonesas. E para a Raíssa já estava difícil buscar a prata e o ouro, então só restava o bronze. Então só restava uma chance de medalha e só restava uma volta para ela. E ali ela falava que, na entrevista, ela talvez não estava se sentindo muito confortável, assim, estava um pouco nervosa com a presença da torcida, né? Diferente do que aconteceu 3 anos atrás, naquele clima de pandemia, então talvez não houvesse tanta cobrança, assim, tanta torcida, né? Tanta responsabilidade nos pesos, nos ombros, né, da Raíssa. E ela estava muito nervosa e eu lembro que na TV, assistindo, ela estava chamando a torcida depois, né? Então, aquilo que estava jogando contra ela, ela usou aquilo a favor dela para conseguir a volta perfeita, a manobra perfeita. E a gente pode dizer que naquele dia a fadinha fez mágica, né? Porque só tinha aquela volta, só tinha aquela chance e ela conseguiu com muita maestria o bronze, né? Uma das primeiras medalhas para o Brasil nos Jogos. Mas outros momentos bastante emocionantes também, acredito que foi no dia que a gente fez Brasil e França, quando o Brasil estava desacreditado no futebol feminino, depois de uma fase de grupos nada legal, né? Um desempenho bem abaixo. E foi num sábado, estava eu, Miguel, Vini e o Jonatas aqui. A gente até estava um pouco desacreditado pela fase de grupos que o Brasil tinha feito, mas a gente gostou bastante de fazer o jogo e cada vez que a gente viu o Brasil chegando mais e mais, a gente achava que o Brasil tinha chances, tinha condições de conseguir abrir o placar, conseguir a classificação. E a trajetória no futebol feminino nessas Olimpíadas, acho que para mim foi bem histórica mesmo, foi bem significativa para o futebol brasileiro das mulheres, porque sair de uma fase de grupos na Copa do Mundo passada para conseguir uma medalha de prata no ano seguinte, batendo a dona da casa, uma seleção fortíssima, que já havia eliminado as brasileiras em 2019 e 2023, e além disso bater a atual campeã mundial, como era o caso da Espanha, vencendo com autoridade. As meninas jogaram futebol sim, espanhola. Jogaram futebol sim.
chegar naquela fase final e perder por detalhe, né? Futebol é um jogo de detalhes. Acredito que tenha sido histórico para o Brasil e foi um momento emocionante. E só para fechar assim, um top 3, podemos dizer assim, né? Foi um momento que participei aqui na transmissão para as últimas 2 medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos. Né? Tive a sorte aí de poder fazer parte da cobertura, eu, o JG, o Jonatas, nas finais do atletismo e também do vôlei de praia. Além do João Barbosa, que entrou depois também. Primeiro a gente fez o atletismo, né? Que foi o bronze do Pio. E eu nunca tinha feito atletismo, nunca tinha narrado. Eu estava até vendo algumas modalidades em que dava para, pelo menos, relacionar um pouco, assimilar um pouco o estilo de narração, porque nesses esportes em que você precisa chegar rápido, bater o tempo, esportes que são muito dinâmicos, como é o caso do atletismo e da natação, eu estava buscando assim algumas inspirações. Pensava muito no Milton Leite narrando o ouro do César Cielo, pensava muito no Galvão no atletismo com a prova do Claudinei em Sydney em 2000, e aí eu ficava olhando, ficava comparando assim. Foi um momento muito especial porque eu nunca tinha narrado atletismo e eu nunca fiquei tão orgulhoso com uma narração de esporte diferente de futebol que eu tinha feito, que foi o caso do atletismo. Eu cheguei em casa, eu fiquei vendo muito mais o bronze, a narração do bronze, do que do ouro no vôlei de praia. Porque eu achei que eu tinha narrado assim tão bem, modéstia à parte, né? Porque tem muito para melhorar ainda, enfim, não sou profissional. O projeto diz Escola de Narradores, a gente está aqui sempre para aprender, né? É um processo de crescimento aí, de melhora contínuo, mas assim, eu ficava em casa e ficava olhando a narração, ficava assistindo, ficava escutando e eu achei que ali eu narrei muito bem, sabe? Eu gostei bastante, foi um momento muito especial para mim e, obviamente, principalmente um momento muito especial para o Pio, porque a gente pode lembrar também que, assim como a Raíssa Leal conseguiu o bronze dela, depois de muita dificuldade nas classificatórias, a história do Pio foi a mesma, né? Ele chega em terceiro em uma das fases, aí depois ele acaba dependendo das provas de outros concorrentes que não conseguiram fazer um tempo mais rápido que o dele, isso que permitiu com que ele avançasse a fase final, e o bronze veio, né? E para fechar, o último ouro dos Jogos Olímpicos, né? A Ana Patrícia e a Duda, que jogaram muito bem o vôlei de praia e conseguiram aquela medalha de ouro, a tão sonhada medalha que há 28 anos não vinha, né? Desde Atlanta em 96, então talvez tenha sido esses os top 3 momentos de Jogos Olímpicos, assim, para mim, né? E dentro da cobertura da Audiolab também. Foi bem legal, foi bem emocionante acompanhar tudo isso. Pessoalmente, a gente pode entender muito e tentar relacionar um pouco com o que significa os Jogos Olímpicos. Às vezes não se trata apenas de ganhar ou perder, você pode relacionar com outros aspectos da sociedade, porque quando a gente olha o quadro de medalhas, a gente pensa que o Brasil poderia ser melhor, e por uma série de motivos o Brasil não consegue talvez atingir aquele objetivo que todos esperavam, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver que os brasileiros conseguem fazer muito com pouco, né? Então, pessoalmente falando, eu acredito que a cada 4 anos, a cada Olimpíada que a gente presencia e que a gente faz a cobertura, e se Deus quiser todos nós iremos fazer a cobertura das próximas Olimpíadas em outros veículos de comunicação, acredito que essa noção mais pessoal que a gente possa ter da realidade do Brasil, acho que contribui bastante para o nosso entendimento acerca do que é o esporte olímpico e como ele é tratado dentro do Brasil, e que a realidade é que eu acredito que tem muito bronze, muita prata e muito ouro enterrado no Brasil. Falta desvendar, falta descobrir, falta incentivo para que a gente descubra o bronze, a prata e o ouro enterrados, para que a gente consiga colher os frutos, né, e colocar todos esses atletas muito promissores no pódio. Então, pessoalmente, acho que agrega muito nesse senso crítico, né? E não é apenas questão esportiva, mas também vendo muito a abertura, né, que a gente estuda, né, cada país, cada cultura, e é legal ver a abertura das Olimpíadas sempre para estudar os aspectos culturais, religiosos de cada sede, né? Então acho muito bacana também esses campos também da política e da cultura. E profissionalmente falando, né, acho que a contribuição ela é a mesma, até um pouquinho maior do que as coberturas que fizemos na Copa do Mundo,
na Eurocopa, na Champions, porque, como eu falei, por mais que o carro-chefe da escola de narradores seja assim o futebol, né, seja o esporte que a gente mais transmita, cai muito naquilo que eu falei anteriormente. Os Jogos Olímpicos, eles dão a chance para que todos nós, membros da escola de narradores, tanto narradores quanto repórteres, comentaristas, sejamos mais versáteis assim na cobertura de outras modalidades, né? E a cobertura é carregada de muito estudo, então quanto mais você sabe, mais você consegue dar credibilidade a quem tá te assistindo, né? Para você poder chamar, poder atrair, né? A sua audiência para que consiga assistir a gente, para que confie muito no nosso trabalho. Então acho que pessoalmente e profissionalmente é uma carga, assim, no sentido positivo da palavra, muito grande que a gente acaba levando, né, trazendo conosco, para que a gente consiga levar para as próximas edições dos Jogos Olímpicos. Então, profissionalmente, agrega muito, assim como os outros eventos esportivos que a gente vai cobrir, certamente vão agregar muito para o nosso conhecimento, tanto como jornalistas, e também como seres humanos, né? Afinal, os Jogos Olímpicos também tratam muito dos seres humanos e, se não dos seres humanos, mas quem sabe sobre-humanos, né? Porque tá lá não é fácil, gente. A gente não vive isso lá dentro, mas a gente conta as histórias de quem está lá dentro. E a gente também estuda para isso, né? E a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que cada um tem uma realidade diferente, cada um tem uma história. E eu não sei nem se eu acabei misturando um pouco as respostas para responder a primeira pergunta lá atrás, mas os Jogos Olímpicos é muito sobre isso, sabe? É muito sobre isso. Mandar um recado para todo mundo que participou desse projeto muito especial. Obrigado pela oportunidade, Felipe, como sempre. Mas também a todo mundo que fez parte desse projeto maravilhoso e que vai estar presente com a gente nas próximas coberturas de outras competições. Mandar também um abraço, um beijo carinhoso para o meu pai e para minha mãe, né? Que, assim, também se não fosse por eles, eu não estaria aqui vivendo o sonho que é ter a oportunidade de narrar, ter a oportunidade de fazer jornalismo e, assim, sou muito grato a tudo que acontece comigo, assim, também com os amigos. É muito bom ver os amigos crescendo desde 2022 até aqui e vem muito mais coisa boa por aí pela frente e é muito legal acompanhar o crescimento de cada um aqui, tanto pessoal quanto profissional, porque mesmo que o projeto da Escola de Narradores nos prepare assim, para o mercado de trabalho, você mesmo fala que a gente já trabalha como se fôssemos profissionais, né? Porque, assim, a capacidade de cada um aqui é incrível e dá muito orgulho de ver todo mundo trabalhando junto com muito afinco e é só um agradecimento muito especial para toda essa galera que também é muito qualificada. É um grande prazer trabalhar com todos eles também, porque a transmissão não se resume apenas à figura do narrador ou à figura só do apresentador, comentarista, repórter, quem participa da produção, quem sabe operar uma câmera. Então, assim, uma salva de palmas para todo mundo que participa aí dessa brilhante equipe e com certeza mais pessoas virão e muitos outros momentos virão também para a gente conseguir fazer uma belíssima cobertura, uma melhor do que a outra aqui no Audiolab.